Oi, gente! O vídeo de hoje, vocês pediram lá na caixinha do Instagram, é sobre escrita. Como que a gente empreende por meio da escrita? É possível você conseguir aí ter uma segunda opção de renda? Ou quem sabe até a primeira opção de renda, abrir uma empresa baseada na escrita? Será que é possível? Vamos descobrir? Vem comigo. Então, gente, o vídeo de hoje, diferente dos anteriores aqui do meu canal. E por falar em canal, já vou pedir para você poder se inscrever, curtir, compartilhar, comentar o que você achou das dicas aqui, se você tem vontade de ter sua própria empresa, de empreender por meio da escrita, se você acha legal as ideias que eu vou colocar aqui. Já comenta, a gente troca figurinhas. Eu tenho muita experiência para compartilhar com vocês e tenho o maior prazer em fazer isso, de coração. Então, gente, no vídeo de hoje, diferente dos outros vídeos que a gente tem aqui no canal, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre as minhas experiências, sobre usar a escrita, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei e estudo, porque é uma rotina que não muda, né? Graças a Deus por isso, que a gente está sempre evoluindo, aprendendo coisas novas, expandindo conhecimento. Tem tanta coisa bacana nessa área para a gente poder estudar, aprender, reaprender. Então, assim, ao longo desses tempos todos que eu venho estudando e trabalhando com essas ferramentas, eu adquiri bastante experiência, né? Conheci várias empresas, vários processos, várias possibilidades. E aí, no vídeo de hoje, eu quero bater esse papo com você, trazer um pouquinho dessas experiências, te apontar caminhos, porque a gente sabe, e a pandemia veio aí para mostrar isso pra gente, que depender exclusivamente de uma única fonte de renda, principalmente se essa fonte de renda ela é, digamos assim, terceirizada, você é contratado por uma empresa, e essa empresa na pandemia, infelizmente, enfrentou problemas, teve que cortar funcionário, diminuir sua carga horária, e aí você, dependendo exclusivamente daquela renda, passou por dificuldades. Ninguém quer passar por dificuldades, né? Ninguém quer passar fome, ninguém quer passar por privações. Todo mundo quer ter uma vida mais confortável, gente, isso é fato. E isso é muito bom, porque esse desejo faz a gente crescer, faz a gente evoluir, a gente buscar outras ferramentas, né? Buscar outras formas de conseguir aí realizar os sonhos. E como a escrita me ajudou muito a vencer vários desafios, a conseguir aí uma certa estabilidade na minha renda em tempos de pandemia, né, onde eu tive muitas dificuldades também, assim como todo mundo, né? Todo mundo passou por dificuldades. Eu quis trazer para vocês, falei, poxa, as pessoas precisam saber mais dessa possibilidade. Né? Eu coloquei uma publicação lá no meu IG, que se você ainda não segue, se você ainda não me adicionou, é @compor.textos. Vai lá que a gente tá sempre batendo papo nos stories e no feed tem umas dicas legais pra caramba, com bastante humor, porque é assim que é bom. E aí, gente, eu coloquei lá na caixinha dos stories perguntando se as pessoas queriam saber mais sobre isso, porque existe muito misticismo sobre essa questão da escrita. Principalmente se a gente for falar em questões gramaticais. Existem entraves, certos traumas mesmo, porque muita gente chega para mim nas consultorias, nas mentorias, falando eu tenho um trauma, eu não consigo escrever, né, por causa de professores, por causa de situações na faculdade, por causa da gramática, porque foi ensinado de um modo, vou dizer inadequado, não é errado, mas inadequado para aquela situação, para aquele objetivo. E aí muita gente não consegue enxergar na escrita uma oportunidade de empreendedorismo. E assim, como qualquer empreendedorismo que você tenha vontade de fazer, saiba que vai ser necessário estudo. Você vai ter que estudar estratégia, técnica, você vai ter que entender como funciona o negócio. Muita gente acaba contratando outras pessoas para ajudar nessas orientações em relação a financeiro, a contabilidade. Então, assim, não pense você, eu não vou empreender por meio da escrita porque eu vou ter que estudar. Tudo que você for fazer, todo negócio que você for começar, vai ser necessário que você estude. O que é legal quando a gente fala de escrita, né? Já pensando nessa questão de investimento. Você não vai ter que gastar tanto. Por exemplo, você pode precisar fazer alguns cursos. Verdade. A gente precisa estudar. A gente precisa fazer cursos, é necessário.
Mas quando você começar a trabalhar, você já tiver adquirido o conhecimento necessário para dar esse pontapé, você não vai precisar ter sempre um dinheiro, digamos assim, de reinvestimento. Você não vai precisar comprar material para poder produzir um determinado elemento. Você não vai precisar comprar algo para revender e seu lucro vai estar em cima desse valor de revenda. Não vai funcionar assim. Uma possibilidade bem bacana para quem está com caixa assim mais baixo, né? Tá quase ali no vermelhinho. É uma oportunidade bem legal, é uma possibilidade bastante interessante. Se até agora você está gostando de tudo isso que eu comentei aqui com vocês, continua, porque a partir de agora vêm as dicas práticas, pontas. Se você está gostando de tudo isso que eu já falei até agora, presta atenção, já pega a canetinha, pega a sua agenda aí, para já anotar, porque eu vou dar agora passos. Quais os passos que a gente pode seguir, em quais ramos a gente pode trabalhar e como que a gente vence esses traumas relacionados aí à escrita, né? Que as pessoas vivem falando que escrever é difícil, que a gramática não tem sentido, volta e meia eu digo aqui, gente, não é bem assim que funciona. O que acontece é que existem realmente técnicas e estratégias para cada objetivo. E você precisa estudar e entender as técnicas e estratégias para o seu objetivo naquele momento. Não adianta querer aprender tudo de uma única vez. Isso serve para qualquer coisa na vida. Se você fica muito focado em querer saber tudo, dominar todos os tipos de textos, porque você quer trabalhar em todos os nichos, você acaba metendo os pés pelas mãos. Atrasa o processo e no meio desse atraso você pode achar que é muita coisa, que é muita informação, que você não vai conseguir assimilar e acabar desistindo. A ideia não é essa. A ideia é mostrar que todo mundo consegue escrever qualquer tipo de texto, desde que esteja disposto, obviamente, a compreender os processos que estão envolvidos para a escrita desses textos. Vamos supor partes, né? Gente, eu entrei na faculdade com 17, hoje eu tenho 32 anos. Eu trabalho com escrita há mais de 10 anos. E nesses 10 anos que eu trabalho com escrita, eu não trabalho com todos os tipos de escrita. Eu comecei trabalhando com um tipo específico, que foi texto científico. Depois do texto científico, muitos anos estudando texto científico, estudando a BNT, estudando formação de parágrafos de texto científico, como que funciona a produção, as partes que compõem artigos, pré-projetos de pesquisa, TCCs, dissertações. Depois que eu estudei essas questões todas, que eu falei, poxa, agora eu estou num lugar legal, eu falei, eu quero aprender, quero saber mais, quero entender sobre outros tipos de texto. E aí eu fui para os textos de marketing, os textos de criadores de conteúdo, que me ajudou muito em um outro texto que eu tô agora focada, né? Então olha só o caminho. Eu fui aprender como é que é um texto com estratégia de venda, como é que ele estrutura, qual vocabulário a gente usa, como é que os parágrafos devem ser escritos. Depois disso, eu falei, poxa, agora eu quero mergulhar mais na escrita criativa. Por que eu digo mergulhar mais? Porque para escrever texto de marketing, você precisa de escrita criativa. Só que a escrita criativa, gente, é como se fosse um coringa. É uma carta na manga. Quando você domina a escrita criativa, você consegue produzir melhor qualquer tipo de texto. É o tipo de escrita que amplia horizontes, que mostra para você as melhores estratégias de comunicação textual. Sabe aquele texto que você lê e não se cansa? É um texto prazeroso, é gostoso de ler, você se enxerga no texto, parece que a pessoa está batendo um papo com você. Esse é o objetivo que todo mundo que lê um texto almeja, né? Obviamente que se você estiver estudando textos de teoria literária, textos acadêmicos, talvez você não se identifique nesse lugar. Quando eu digo todo mundo, eu digo de uma literatura que hoje é mais lida, é mais acessada, é mais comercial. É de um texto que ele é mais voltado para essa comunicação 1 a 1, né? Como a gente diz. É um texto que você pode trabalhar para escrever romances ficcionais. Você pode trabalhar escrevendo artigos para blogs, sites. Você pode trabalhar fazendo publicações em redes sociais, em mídias sociais também, como o próprio Instagram. Você pode trabalhar escrevendo roteiro para animações no YouTube. Então a escrita criativa é um nicho muito legal.
E aí, quando eu comecei a trabalhar com textos de marketing de conteúdo, eu tive mais contato com a escrita criativa. E aí eu falei, poxa, eu quero estudar mais isso, quero me voltar mais para isso, pensando em textos ficcionais, né? Contos, prosa poética, esses tipos de textos. Tem muita gente agora escrevendo, né? Trabalho com a editora, também sou escritora, vou lançar meu livro em breve. Então eu quis mergulhar mais nesse universo da escrita criativa. Então veja só quantas possibilidades a gente tem de trabalho com esse tipo de produção de texto. Ah, mas assim, eu escrevo sem coesão, sem coerência, eu tenho dificuldade com pontuação. Gente, lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que ir por partes, entendendo estratégias e as técnicas que são aplicadas em cada tipo de texto? Lembra que eu falei isso pra vocês? Vou até colocar aqui do lado. A gente precisa entender, primeiramente, as técnicas, quais as estratégias que são necessárias para cada tipo de texto. Então, quero trabalhar com escrita. Com qual escrita você quer trabalhar? Escrita científica? Marketing? Escrita para marketing? Você quer trabalhar com escrita para narrativas de ilustração, de animes, de animações? Você quer trabalhar fazendo legendas para as mídias sociais? Qual é o tipo de escrita que você mais se identifica? Mesmo que você não goste de escrever, alguma dessas aqui eu tenho certeza que fez um trilhinho aí no seu coração. Fez você ficar mexido assim, poxa, eu poderia fazer isso. Eu tenho certeza disso. Depois que a gente define isso, a gente vai conhecer as técnicas e estratégias para cada uma delas. O que eu recomendo? Comece a estudar a escrita criativa, independente do tipo que você escolheu. Que até no artigo científico, que é um texto mais técnico, a escrita criativa vai te ajudar a desenvolver melhor os parágrafos. Tenha certeza plena e absoluta disso. Por quê? O que acontece muito nos textos de artigo científico, né? Artigo científico é um dos tipos de textos. O que acontece nos textos científicos? Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, depois de desenvolver vários estudos, concatenar tudo, fazer tudo ficar na ordem certinha. Um parágrafo conversar com o outro, ter uma ordem cronológica, é tanto referencial teórico, né, gente? Que às vezes a gente não sabe qual ordem colocar. E quando a gente coloca, parece que a ordem fica bagunçada. Então, a escrita criativa ajuda a gente a enxergar o texto e perceber a melhor ordem de colocação. Então, a primeira dica que eu dou é comece pela escrita criativa, independente do tipo de texto que você escolheu. Depois que você começar pela escrita criativa e já saber qual é o tipo de texto que você quer desenvolver, começar a desenvolver, porque quem trabalha com escrita pode trabalhar com todos esses nichos, tá, gente? Hoje eu trabalho com todos esses nichos e adoro. É maravilhoso trabalhar com escrita, sou apaixonada. E assim, gente, quando eu era mais nova, eu também não gostava, não, nem tinha facilidade. Falar a verdade pra vocês aqui, gramática pra mim era um terror. Eu gostava de literatura, meu negócio era ler. Amava, amo até hoje, né? Tanto é que eu sou professora de literatura também, né? Mas, como eu falei pra vocês, existem técnicas e estratégias. Você não precisa decorar a gramática inteira. Você precisa entender funcionamentos. Como que funciona um texto? Como que funciona um período? Por que aqui eu vou colocar vírgula e não ponto? E aí não é necessário você dominar todas as regras. Você consegue fazer um texto de qualidade dominando técnicas específicas para aquele tipo ali, tá bom? Para quem quer começar desde já a estudar, a empreender e tem essa dificuldade, eu tô falando isso justamente para você que tem essa dificuldade de não desistir, não desanimar. Se você gosta de estudar, se você tem facilidade com a gramática, maravilha, sabe? Mete a cara, estuda a gramática mesmo, toda de ponta a ponta, entende todos os funcionamentos, todas as regras, manda ver. Mas se você tem essa dificuldade e gostaria de empreender por meio da escrita, a dica que eu te dou é essa: escolha o seu tipo textual, comece estudando a escrita criativa e percebendo o funcionamento desse tipo de texto, entendendo a coesão, entendendo por que eu tenho que fazer um período mais curto em determinado tipo de texto, né? Entendendo a formação do parágrafo para aquele tipo de texto. São coisas que a gente consegue aprender em menos tempo para começar a trabalhar com isso, tá certo? Tem várias possibilidades aí da gente aplicar essas técnicas e essas estratégias, certinho? Depois que a gente faz esse processo, né, de aprendizado, da estratégia,
esse processo de aprendizado da estrutura do tipo de texto e a gente entende o funcionamento ali da construção do texto que você escolheu, a gente tem possibilidade de trabalhar como freelancer. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive com o Orkana. Eu me inscrevi em algumas plataformas, né, depois que eu fiz meu curso de marketing de conteúdo, e aí eu queria começar a trabalhar, né, com isso. Trabalhava como professora, mas eu queria adquirir experiência nesse tipo de texto. Eu tinha feito o curso, mas eu falei, poxa, eu fiz o curso, agora eu quero trabalhar, quero ver como é que funciona a Vera, né? E aí, gente, me inscrevi em algumas plataformas gratuitas, né? Não paguei assinatura de nada. Isso é ótimo, porque se você também não tiver como investir, tem várias plataformas que te dão uma possibilidade gratuita. Se eu não me engano, no Orkana são 5 inscrições, por exemplo. Você se cadastra como freelancer lá, e aí você pode até se inscrever para 5 vagas que aparecem. Aparece uma porrada de vagas. E nessa área de marketing de conteúdo tem demais. Não somente para esse tipo de nicho, mas, por exemplo, fazer roteiros para animações no YouTube. Muito. Também tem bastante. Legendas para as mídias sociais também aparece demais. E aí, na época, eu me lembro, se não me engano, eu me inscrevi em 3, assim, e o Orkana foi o que eu consegui, né? Consegui mais rápido, consegui primeiro. E era um freelancer continuado. Quanto tempo a gente quisesse ficar produzindo, né? Tinha material e a gente continuava produzindo. E eu ganhava quinzenalmente. E era um dinheiro bastante interessante. Qual era a minha função? Eles mandavam ali um roteiro, né? O que tinha que constar no texto. Eu fazia a pesquisa e escrevia. Escrevia otimizando para o Google, né? Tem as técnicas lá, quem entende um pouquinho de marketing de conteúdo vai saber o que eu estou dizendo. Quem não entende ainda, fique tranquilo. Se você quiser entender mais, é só botar aqui no comentário. Eu queria mais dicas de texto de marketing de conteúdo. Queria mais dicas de cursos. Anota, escreve aqui, digita aqui, que eu vou gravar o vídeo pra você e explico tudo direitinho, com todo prazer, tá bom? E aí, gente, a gente fazia essas produções para blogs e sites de empresas. Então, tinha dia que eu escrevia sobre nutrição e no mesmo dia eu estava escrevendo já sobre mecânica de automóveis. No mesmo dia eu já estava escrevendo sobre contabilidade, sobre administração. Eram várias áreas diferentes. E o que eu achava muito legal, e acho até hoje, né, quando eu ainda produzo esse tipo de conteúdo, é que eu ia aprendendo. Eu ia pesquisando sobre o assunto e eu ia aprendendo. E isso expande o conhecimento e te ajuda em outras áreas. Por exemplo, se você trabalha com escrita criativa para fazer prosa poética, para escrever um romance, um conto, uma novela, esse tipo de conteúdo ajuda bastante, porque você vai aí conhecendo profissões novas, ramos novos de atuação, processos de produção de algum objeto, né, de fabricação de alguma coisa. E tudo isso vai somando na sua vida. Então é muito legal trabalhar com isso, porque realmente agrega bastante. Era uma editora, tá? Essa da Orkana. Eu trabalhava como ghostwriter, escritor fantasma. Que o meu inglês não é tão bom ainda. Então, gente, eu trabalhava assim, né? Fazia a produção do texto, entregava sem assinar, né? Ficava como se fosse de autoria da editora. E aí, ao longo da semana, a gente tinha um limite de quantidade de palavras. Se eu não me engano, era até 2.000 palavras por dia. E a gente sempre tinha, né, de segunda a sexta, bastante material para produzir. E, assim, foi um dinheirinho muito bom, bem legal mesmo, que eu ganhei no período. Encerrei porque eu precisei fazer uma viagem, era férias no meio de junho, né? E professores normalmente tiram uns 15 dias em junho. E eu falei, vou curtir as férias. Tinha trabalhado muito na escola, como escritora. E aí eu falei, vou curtir umas férias. E foi muito legal, porque foi as primeiras férias que eu curti com dinheiro como escritora. E eu me senti, assim, maravilhosa. Falei, poxa, que sensacional, que legal. Empreendendo, né? Não abri uma empresa com CNPJ, mas empreendendo, né? Hoje, continuo empreendendo por meio da escrita em vários outros nichos.
Se você quer fazer disso uma profissão, a primeira profissão e não uma segunda opção, né, de renda, você pode sim abrir uma agência, né, como eu trabalhava para essa editora. Tem várias agências também que fazem esse processo de captação de clientes, né, e repasse de materiais para freelancers escreverem, produzirem os textos. Então você pode sim abrir sua empresa, sua agência, com certeza. E aí não somente ter a sua renda, mas também já ajudar uma outra pessoa, oferecer uma renda para uma outra pessoa que vai trabalhar para você como freelancer. Ou você pode trabalhar só você mesma, né? Se inscreve no Orkana, tem vários outros sites, como eu falei também, que oferecem aí uma certa quantidade de inscrições gratuitas. E você vai estudando, vai se aperfeiçoando até aparecer sua vaga. Porque com certeza uma hora aparece. Porque tem muita oferta, tem muita demanda, tá? E assim, gente, pra gente poder escrever um texto bacana, um texto que seja leve, fluido, que prenda o leitor, nós precisamos utilizar alguns recursos de linguagem. Ambiguidade, escolher o vocabulário adequado para aquele tipo de texto. Se você quer dar mais humor também, existem alguns jogos de linguagem que a gente pode aplicar, né? Que são chamados pela nossa gramática como efeitos de linguagem. Então tem muita coisa que a gente pode aplicar que faz parte dessas técnicas, dessas estratégias para a escrita criativa, tá bom? E aí, gente, eu quero saber muito o que vocês acharam das dicas de hoje. Se você conseguiu perceber assim, poxa, eu consigo empreender pela escrita, isso aí tá para mim. Acredito que eu tenho potencial para isso. Se você não tem medo de adquirir novos conhecimentos, se você não tem medo de vencer traumas e travamentos, se você não tem medo de mudar a sua perspectiva sobre coisas que as pessoas ficam reproduzindo, se você realmente gosta de desvendar esses mistérios aí, porque, gente, real e oficial, não é porque eu sou professora de língua portuguesa, porque mesmo sendo professora de língua portuguesa, eu posso falar que a gramática é chata, que a gramática não tem sentido. Eu poderia falar que a gramática é essa coisa desnecessária, porque tem muitas regras. Eu poderia falar isso. Mas a verdade não é essa. A verdade é que muitas vezes ela nos é passada como sendo assim. Esses discursos são perpetuados, não somente por algumas escolas, por alguns professores, mas no nosso meio familiar, no nosso meio social, na conversa entre os amigos, os colegas da escola, né? E aí a gente percebe que é uma cultura, mas é uma cultura que pode ser mudada se você perceber que existe sentido, que as técnicas, as estratégias de construção de diferentes tipos de textos, os parágrafos desses tipos de texto, eles englobam, assim, toda a lógica da gramática, né? Que você não precisa ficar decorando todas as regras para poder escrever bem. Você consegue desenvolver legal sabendo as técnicas, estratégias. Eu vim falando técnica e estratégia porque é isso. É isso que é. Você saber aplicar, saber fazer o passo a passo, tá? E eu quero ensinar esse passo a passo para você. Quero falar mais de escrita criativa. Quero mostrar para você como que a gente utiliza esse tipo de produção para tudo, inclusive texto científico, tá? Você acha que é difícil? Você acha complicado? Você acha que isso que eu tô falando aqui é muito assim, historinha? Ai, será que é possível mesmo? Então eu quero mostrar para você, nesse vídeo de hoje, além de trazer esse bate-papo, quero te convidar a ir lá no meu Instagram, @compor.textos, e se inscrever para receber o e-book sobre escrita criativa, que tem lá já algumas dicas bem legais para você poder aprender, para você poder estudar, para você perceber que é possível sim, que existe uma lógica sim, que não é história da caretinha não. E quero convidar você também para participar do meu curso de escrita criativa, que vai acontecer no final de semana, sábado e domingo, a carga horária de 8 horas. A gente vai fazer com bastante leveza no turno da tarde, para você meter a mão na massa. É uma oficina de escrita criativa, gente. E você vai sair ao final do curso com um texto seu já produzido, aplicando as técnicas e as estratégias para aquele tipo específico, tá? Que a gente vai trabalhar. E essa escrita criativa, com certeza plena e absoluta, vai ajudar você em todos os outros tipos de escrita, né? Tá lá no meu Instagram para toda escrita, então para toda escrita, o que você aprender nesse curso, o que você aprender nessa oficina, vai te ajudar horrores. Quer mais informações sobre isso? Segue no Instagram, vai lá, dá uma olhadinha no feed, dá uma olhadinha nos stories, que lá tem todas as informações sobre esse curso do final de semana que eu quero oferecer para você empreender por meio da escrita.
ou para você que deseja ser um escritor de livros, eu digo assim, para vender livros. Por que eu não coloquei a venda de livros como esse lugar do empreendedorismo para a escrita, né? Ah, vou publicar um livro para vender. O mercado editorial, gente, é um processo que se você quer fazer para ganhar dinheiro vendendo o seu livro como escritor, é mais complicado, é mais difícil. Porque tem um custo para a produção do livro, tem a parte que o autor lucra e tem a possibilidade dos compradores. Quem não é muito conhecido, quem ainda não tem assim um nome de peso, né, no cenário da literatura mundial, vende menos livro. Então o retorno do seu investimento ele acaba sendo mais devagarinho. Se você quer realizar seu sonho, publicar seu livro, show de bola, fantástico. Mas para ser sua segunda fonte de renda, para ser aquela opção que vai dar um up nas suas finanças mensalmente, é uma opção mais lenta, né? Que talvez não traga esse resultado tão rápido quanto as outras que eu falei aqui agora, certo? Você pode vender nos marketplaces, né, nos sites, na Literatura, na Americanas, no Submarino. Você pode vender nesses lugares, mas se você não for muito conhecido, a venda é bem pouquinha, né? Digamos que você venda um livro por mês, e aí esse valor para complementar a sua renda vai ser muito baixo. É uma possibilidade, sim, claro, mas se a sua necessidade for mais urgente, tipo, eu preciso pra já, então é mais legal que você encontre esses outros nichos, né, de produção de texto. E tudo que você for aprendendo, as experiências que você for adquirindo, você vai com certeza utilizar, caso seja essa sua vontade, né, para fazer sua escrita ficar muito mais envolvente, para escrever ficção, né, livros, prosas poéticas, enfim. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. O objetivo realmente foi trazer esse compartilhamento, porque no momento de dificuldade foi a escrita que me ajudou a vera, né? Sempre tendo um dinheirinho entrando ao longo da semana, ao longo do mês, né? De uma forma ou de outra. Então, nesse momento que a gente está se reconstruindo, ainda em cenário pandêmico, ainda tendo que se cuidar bastante, é uma opção também para a gente conseguir ir vencendo dia após dia, né? Buscando a nossa dignidade, a nossa vida mais confortável. E a escrita tá aí para ajudar você também nisso. Você tá disposto? Você tá disposto a desvendar, não é nem desvendar, mas é desfazer as crenças limitantes que foram colocadas na sua cabeça sobre leitura e escrita? Se você estiver disposto a querer saber mais, vem comigo no curso de escrita criativa. Vai lá no meu Instagram, me segue para tirar todas as dúvidas. Comenta aqui embaixo no vídeo. Estou aqui para ajudar vocês, para que vocês possam escrever todo tipo de escrita. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.